Olá galerinha, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Emerson Bulhões e na aula de hoje a gente vai resolver as questões dos exercícios sobre fontes de energia que foi postado no AVA de vocês e encaminhado via e-mail, certo? A gente vai comentar aqui alguns aspectos dos pontos positivos e pontos negativos da utilização de fontes de energia, tá? Então bora lá galerinha. Bom, então bora lá falar um pouco sobre fonte de energia. Bom, no exercício de vocês, ele pede para vocês destacarem os pontos positivos e os pontos negativos das usinas hidrelétricas e das usinas solares. Bom, quando a gente fala de energia renovável, o que vem logo na nossa mente é algo que pode se renovar constantemente, certo? Então isso é verdadeiro, tá? Mas depende de como a gente está usando também. Se for usar algo desenfreadamente, sem deixar um tempo que ele possa se recompor, isso pode acabar, tá? Então, sobre as usinas hidrelétricas, pontos positivos que eu destaquei aqui. Qual é o principal ponto positivo dela? É que ela é uma fonte de energia renovável e ela utiliza o quê? Ela utiliza a água. Então, quando você represa um rio, você faz com que o fluxo de água ele aumente de um lado, você pode usar a queda da água, usando a energia potencial gravitacional a seu favor, fazendo com que a água adquira um movimento e gere uma turbina para que ela possa gerar eletricidade. Um outro ponto positivo dela, ela tem grande geração de energia elétrica, então ela produz eletricidade de maneira gigantesca, na base de 50 megawatts de potência, ela está produzindo, então ela está constantemente produzindo eletricidade. Então hoje em dia no Brasil, a fonte mais utilizada para a geração de energia são as usinas hidrelétricas, tá? Outra, ela não emite poluentes para a atmosfera, ela não emite nenhum tipo de gás que vai ocasionar o aumento do efeito estufa ou ocorrer chuva ácida, certo? Então, ela não emite poluente para a atmosfera. Isso é um ponto muito bom em relação às usinas hidrelétricas. Custo-benefício para geração de energia. Ela é cara para se construir, ela vai levar muito tempo para se construir, é um ponto negativo isso dela. Só que o retorno financeiro ele vai ser muito rápido. Então, para a geração de energia ela vai ser muito grande. Então, ela tem um custo-benefício muito bom na geração de energia elétrica. E outra, a geração de emprego. Ela vai gerar bastante empregos, porque essa usina, depois de pronta, ela vai ser precisada monitorada 24 horas, vai ser preciso manutenção, vão se criar praticamente um bairro lá dentro, ali, só o pessoal que trabalha lá morar para tomar conta dessa usina. Então isso são pontos positivos em relação às usinas hidrelétricas. Lógico, nem tudo é positivo, ela também tem os pontos negativos. Um dos pontos negativos dela que a gente pode destacar é a ideia do impacto socioambiental. Quando você vai represar um rio, uma larga área ela vai ser inundada, vai ter perca de flora, fauna, tribos indígenas que moram ali elas vão ter que se deslocar para uma outra região, ribeirinhos que vivem ali naquela área vão ter que se deslocar também porque vai inundar tudo. Bom, como eu estava falando anteriormente, elas têm um custo de construção, são elevados. Ixi, elas duram mais de 10 anos para serem construídas, essas usinas. Só que a produção de energia elétrica ela é o quê? Muito boa. Então, esse custo aqui ele acaba se tornando o quê? Viável devido ao grande poder energético que ela tem. Outra que eu falei para vocês,
foi a ideia do impacto socioambiental. Quando eu for represar esse rio, eu vou ter um alagamento de diversas áreas. Então, o que vai acontecer? Eu vou destruir a flora, vou destruir a fauna. O pessoal que mora nessa redondeza, os índios e ribeirinhos, eles vão ser afetados, eles vão ter que ser deslocados para uma outra área. Eles vão sair do habitat natural deles ali. E outra também, ela prejudica o desenvolvimento, a reprodução do peixe de água doce. Um muito conhecido é a piracema, que ela se desloca uma certa parte do rio para ela desovar lá e ter os filhotinhos dela. Então, com a construção disso, ela acaba prejudicando o desenvolvimento desses peixes. Então, esses são pontos negativos das usinas hidrelétricas. Ela tem pontos positivos, mas também ela tem pontos negativos. Certo, galerinha? Vamos seguir lá. Vamos falar um pouco agora sobre as usinas solares. Certo? As usinas solares, posso destacar de ponto positivo dela, que ela utiliza de recurso natural renovável. Ela utiliza o que? O sol, a radiação solar. Ela também não vai gerar poluente, ela não vai emitir nenhum tipo de gás que vai prejudicar a nossa atmosfera, aumentar o efeito estufa ou chuva ácida, alguma coisa do tipo. E outra, essas placas solares, ela tem duração muito boa. Ela dura em torno de 20, 22, 25 anos. Então, por exemplo, você compra uma plaquinha dessa, você vai ter gerando eletricidade na sua casa durante 20, 25 anos. Aí depois ela vai perdendo sua vida útil. Mas até então, de 20 anos, vai produzir bastante eletricidade. Outra, depois que você vai comprar esse material tudinho, você vai instalar na sua casa, comprar as placas solares, comprar os inversores, a bateria, você vai separar um canto na sua casa. Aí, quando tu separar esse canto da tua casa, ele já é um ponto negativo, porque tu vai ter que separar um espaço só para aquela área ali destinada à geração de energia elétrica, tá? Só que depois de instalar, ela vai ter baixa manutenção. Ele não vai ser muito caro para a gente estar fazendo a manutenção dele, para a gente ter esse material na tua casa. Outra, a ideia de sustentabilidade. Você vai gerar energia e utilizar, não vai ter percas de energia. Você não vai gerar igual a usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica ela gera megawatts de potência de energia. E quando ela é distribuído através daqueles cabos de alta tensão, ela começa a perder energia através do efeito Joule. Os cabos começam a aquecer e começa a ter perca de energia. Aqui não. Você vai ter uma produção sua mesmo. Você vai controlar a sua produção. Certo? Olha lá. Os pontos negativos. O principal ponto negativo é a aquisição dessas placas solares. A aquisição dos inversores, a aquisição das baterias. Elas são equipamentos caros, certo? Então, quando você compra um equipamento desse, você faz um investimento desse, você não tem retorno imediato igual às usinas hidrelétricas. Você vai ter retorno daqui a 7 anos, 8 anos, você vai começar a ter retorno do dinheiro que você gastou. Outra, a geração de energia, dependendo da placa, ela pode ser intermitente. O que é intermitente? Lembra que as placas solares ela precisam de iluminação solar para que ela possa gerar energia. Se nesse dia estiver nublado, estiver chovendo, não tiver o sol lá em si, se essas placas não forem uma placa bem feita, ou como posso dizer para você um verbo, falar a verdade, elas forem caras, que elas são feitas com material melhor, e elas são projetadas com uma simples luminosidade gerar energia. Então, se a gente tiver uma placa dessa maneira,
vocês não vão ter produção de energia nesse horário que estiver nublado. E outra, as baterias elas são caras, tá? Por isso que eu digo para vocês, vocês só terão retorno do investimento que vocês fizeram daqui a 5, 6, 7 anos. Vocês vão ter retorno do que vocês gastaram produzindo energia para vocês, tá? Bora lá, galerinha. E outra que eu falei para vocês, lembra que a gente vai ter que reservar uma área só da nossa casa lá? Então, esse é um ponto negativo. Por exemplo, uma casa com 3 quartos. Então, um quarto só você vai ser separado só para colocar os equipamentos que você comprou para gerar energia. Então, acaba sendo um ponto negativo. Uma casa pequena ou apenas 3 quartos, vai poder receber visita ou algo do tipo. Bom, usinas eólicas e biomassa. Bom, usinas eólicas, o ponto positivo é que ela vai utilizar uma fonte renovável também e que é a força dos ventos, certo? Bom, que ela vai utilizar o vento como principal combustível para a geração de energia. Ela também não emite poluente para a atmosfera, ela não emite nenhum tipo de gás que prejudique a nossa atmosfera. Ela tem também um baixo custo de manutenção. Depois que você coloca aquelas hélices gigantescas lá, aqueles motores, eles vão ficar funcionando bastante tempo e o baixo custo de manutenção ele vai sendo suprido com a produção de energia que você vai produzindo. O retorno financeiro é a curto prazo, diferente do que ela não vai ser a tão curto prazo como uma produção de energia das hidrelétricas, mas ela vai ser um curto prazo menor do que a produção de energia solar. E ela também vai gerar emprego. Você vai fazer aqueles parques eólicos gigantescos. Você precisa de pessoas técnicos para fazer a manutenção daquelas máquinas lá que estão funcionando, certo? Então, vai ter geração de emprego. Então, tudo isso aqui são pontos positivos em relação às usinas eólicas. Mas também ela tem pontos negativos. Um ponto negativo que a gente pode destacar um dos pontos negativos que a gente pode destacar é que ela causa impacto sonoro, certo? Aquelas turbinas funcionando, elas vão gerar um ruído, e esse ruído, dependendo se estiver muito próximo, ele se torna desagradável e acaba afetando a tua audição. Lembra que eu falei anteriormente da intermitência lá da energia na produção solar? A mesma coisa vai acontecer aqui. Os ventos eles não estão 24 horas direto o fluxo dele. Vai ter uma hora que ele vai acalmar e não vai ter força necessária para gerar uma turbina, uma palheta daquela lá, gerando aquele rotor para gerar eletricidade. Então, um ponto negativo é a intermitência de geração de energia. Outra que eu falei, é o impacto sonoro. Esse impacto sonoro, esse ruído aqui, ele pode prejudicar a tua audição. Outra, a morte das aves. As aves estão voando ali, aquelas hélices estão girando. Se uma hélice daquela bater numa ave daquela, a ave morre, devido a ela estar rotacionando uma alta velocidade. Ela bateu ali na ave e a ave acaba morrendo. Outro impacto visual, por exemplo, tu criou um parque eólico próximo da tua casa, aí tu vai ver aquelas hélices gigantescas, imensas ali, vai acabar matando entre aspas, ali a tua paisagem que tu tinha ali, vai acabar prejudicando isso. Então isso são pontos negativos das usinas eólicas. Biomassa, pontos positivos. É uma forma de energia renovável, certo? A biomassa ela utiliza muito do bagaço da cana-de-açúcar, da soja, do milho, para geração de energia. Ela polui um pouco, mas ela é pouco poluente, ela não polui tanto como você fosse usar combustíveis fósseis, se fosse usar fontes de energia não renovável, petróleo, carvão mineral,
fosse usar gás natural, então eles poluem. Ela polui, mas em pouca escala, tá? Matéria-prima é barata. Por exemplo, você quer fazer a produção de biodiesel. Aí você faz a plantação lá de soja ou de milho, colhe todo aquele material e começa a produzir. Então é uma matéria-prima barata, não é uma matéria-prima cara. Outra, ela tem um menor desgaste nos seus equipamentos, tanto as suas caldeiras, tá errado bem aqui pessoal, tem que tirar esse E aqui, desculpa aí, tem que tirar esse Ezinho aqui. Tanto as suas caldeiras e fornos, eles têm um menor desgaste, então a manutenção ela acaba sendo baixa, então não tem que dar uma manutenção periodicamente. Então, de certo em certo tempo, eu vou olhando meu forno, como é que está, fazendo manutenções prévias que tem que ser feita. E é viável essa utilização. Por que é viável? Vamos supor que tu tem uma fazenda e essa fazenda você cheia de excrementos de animais. Você pode usar esses excrementos de animais para a geração de gás metano ali para você utilizar em queima de algo que você queira movimentar ou acender, depende do que você quiser fazer. Ponto negativo. Esse desmatamento de grandes áreas para obtenção de matéria-prima, vamos imaginar assim, você tem uma plantação lá de eucalipto e você quer desmatar aquilo lá para tirar a madeira e fazer carvão vegetal. Esse carvão vegetal você acender uma caldeira. Ou você está fazendo uma plantação de milho, você colhe toda aquela plantação e não tem a preocupação de plantar novamente. Ou então você cortou todas aquelas árvores e não plantou novamente. Então esse desmatamento ele acaba sendo o quê? Ponto negativo. Então você vai desmatar e não vai ter a preocupação de quê? De plantar novamente ou para que o ciclo se renove novamente, para daqui a alguns anos você possa desmatar novamente e utilizar essa matéria-prima. Outra, comparado aos que a gente citou anteriormente, ela tem um baixo poder energético. Bom, então ela vai gerar eletricidade, ela vai gerar combustível, mas em relação ao sol, ao movimento das águas, das hidrelétricas, da eólica, a produção dela ela é pouco ainda em relação a eles. Alguns combustíveis que eu utilizo para a geração dela, para a geração de energia através da biomassa, elas vão ocasionar a formação de chuvas ácidas, elas vão emitir para a atmosfera óxido de enxofre. Então esse óxido de enxofre ele vai acabar entrando em contato e vai formar as nossas chuvas ácidas. Beleza, galera? Vamos lá. Usinas geotérmicas e as usinas maremotriz. Bom, quais são os pontos positivos das usinas geotérmicas? Tá? Ela é uma das fontes mais benignas, são as benéficas para a geração de energia elétrica. O que é essas fontes? Primeiro, para a utilização dela, eu preciso, em determinadas áreas, utilizar o aquecimento do interior da Terra para que possa gerar um fluxo constante de vapor para que ele possa ser utilizado. Outra, a emissão de poluentes e gases poluentes, tanto o dióxido de carbono como os óxidos de enxofre, é praticamente nula, não tem. Tem sim um pouquinho, mas posso dizer que é praticamente nula. Outra, baixo custo de operação, devido ao seu baixo custo de combustível. Então, lembra que eu falei para vocês, eu tenho uma determinada área ali, ela está aquecida no interior da Terra, então eu começo a ter aqueles geysers emitindo. Para quem chegou a ver o Pica-Pau, tem quando aquece, aí joga um fluxo de água assim, bem longe. Então, esse baixo custo é devido a utilizar o calor proveniente do interior da Terra, próximo às áreas vulcânicas, tá? Pontos negativos. Eu vou ter aqui emissão de ácido sulfídrico. Esse ácido sulfídrico ele é fedorento. Então, o que vai acontecer?
Se eu tiver uma área assim que tenha pessoas que têm problemas respiratórios e vão ficar sentindo esse aroma desagradável, eles vão acabar sendo o quê? Prejudicados, vão ter doenças pulmonares. Então, essa emissão, ela acaba tendo o quê? Pontos negativos, muito negativos por final de contas. O calor perdido, lembra que eu falei que ela vai utilizar o interior da Terra? Então, esse calor que ele é emitido, ele acaba o quê? Ele acaba aumentando a temperatura desse ambiente que a pessoa está inserido lá. Esse ambiente onde está todo mundo inserido, ele acaba tendo uma diferença de temperatura maior. E a produção de energia se torna cara e pouco rentável. Então, ela é uma energia cara e pouco rentável. Então, pode se utilizar? Pode. Não tem como gerar de outra maneira, você utiliza a geotérmica. Só que ela não é tão viável, certo? Então, esse é um dos pontos negativos que ela tem. E por último, a nossa energia maremotriz. Tá? Então, olha lá. Ela também trata-se de uma fonte de energia renovável e limpa, que ela vai utilizar a força das marés agora para movimentar uma hélice dentro de uma turbina, que é para ela gerar dentro de um eixo com um motorzinho para gerar corrente elétrica. Ela também não emite poluentes para a atmosfera, não emite nenhum tipo de gás para a atmosfera. Depois de instalados, a manutenção dos equipamentos geradores de energia não existe muito investimento. Então, você instalou lá a sua energia maremotriz. Qual é a minha preocupação? De vez em quando, ou vez ou outra, eu estou olhando os equipamentos, se não tem nada danificado, se não tem nenhuma corrosão ali na estrutura, que vai ocasionar aqui mais adiante uma perca, né, na eficiência energética. Então, é só isso, a preocupação que eu tenho de ter. Outra, devido ao grande fluxo das marés, né, eu tenho tanto a maré enchente como a maré vazante, diariamente elas estão ocorrendo, então eu vou ter geração de energia nesse fenômeno, tanto na maré enchente como na maré vazante. Tá? Pontos negativos. Tá? É preciso um alto investimento para a instalação. E esse tipo de equipamento, depois de instalado, você tem que instalar ele de uma maneira firme, que ele consiga suportar tempestades, marés muito altas, que possam ultrapassar o nível que ele foi construído, para que não caia de lá, não danifique, não quebre. Então, esses são pontos negativos. A necessidade de instalação reforçada para suportar tempestades. A geração de energia da maré depende do vento, das condições do mar e, portanto, não há certeza de resultados positivos. O que é esse resultado positivo? Vamos supor que a maré ela não teve aquele ápice dela encher ou vazar diariamente. Então, nesse período, eu não vou ter geração de energia. Então, esse é um ponto negativo. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido, galera, e qualquer dúvida vocês podem me perguntar através do AVA, que eu respondo para vocês. Muito obrigado e até logo.